Bom, irmãos, vamos então dar início à nossa aula da Escola Bíblica de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero saudar vocês com a graça e a paz do Senhor e dizer que a minha oração é que esse tempo de estudo seja especial na nossa vida, né? Que Deus possa falar com vocês da mesma forma que Ele falou comigo enquanto eu estudava, enquanto eu preparava essa lição de hoje. Nós vamos orar antes de começar a nossa aula. Eu vou convidar a Vera para fazer essa oração para nós, Vera, pedindo para que Deus nos dirija e nos ilumine nessa hora de estudo. Amém? Vamos orar com a Vera, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de vida que Tu nos concedeste. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por ter nos abençoado, Senhor, em tudo aquilo que nós estamos precisando, Senhor. Esteja conosco nesse momento, Senhor, que vamos estudar a Tua palavra. O Senhor esteja abrindo, Senhor, a nossa mente, dando entendimento para aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor, nessa noite. Abençoa o pastor que está à frente também, que seja iluminado pelo Teu Espírito Santo para falar das coisas que são Tuas. Amém. Abençoa cada um de nós, esteja conosco, nos abençoe e nos guarde, Senhor, em tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Bom, irmãos, então nós vamos dar início, né, à nossa aula de hoje. Apenas relembrando, nós estamos fazendo um estudo expositivo na carta aos Gálatas, e o tema geral que nós demos a esse estudo é verdadeiramente livres em Cristo Jesus, ok? Então, assim como a gente fez nas aulas anteriores, nós vamos começar essa nossa aula de número 4, recapitulando, né, as principais lições ou os principais pontos que nós conversamos na última quinta-feira, ok? Então, o primeiro ponto, meus irmãos, que nós falamos foi sobre conheça o Evangelho e estude a sua Bíblia. Então, na última semana, apenas para você se situar dentro da carta aos Gálatas, nós nos concentramos de forma especial no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, e a gente conversou sobre como Paulo trata de uma maneira direta, de uma maneira contundente, a questão de que não existe outro evangelho senão o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E a primeira lição que nós extraímos desse texto é a importância de nós conhecermos profundamente o evangelho para nós não sermos seduzidos pelas heresias modernas, né? As heresias do nosso tempo, da mesma forma como os Gálatas foram nos tempos do apóstolo Paulo. Nós vimos que em menos de 3 anos, após Paulo ter estado entre eles, pregando o evangelho, eles acabaram sendo seduzidos por uma heresia que defendia a observância da lei do Antigo Testamento, da lei de Moisés, como algo fundamental para que eles chegassem à salvação. Isso era uma heresia, porque quando eles colocavam a lei como um requisito para a salvação, eles estavam anulando a graça de Cristo e eles estavam fazendo com que a obra de Jesus na cruz fosse insuficiente. E para nós não sermos levados, né, por heresias como essa, é sempre importante que nós estejamos firmes e também alicerçados no Evangelho e tenhamos uma vida contínua de leitura e estudo da palavra do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que existe esperança para aqueles que estão desviados. Apesar dos Gálatas, como nós falamos, terem se deixado envolver por aquela heresia, Paulo escreve a carta com o propósito de trazê-los novamente para o caminho do verdadeiro evangelho. Diante disso, nós refletimos sobre como aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo, mesmo que se desviem num determinado momento da sua vida, pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus, retornarão aos caminhos do Senhor e serão salvos. Esse é um dos aspectos fundamentais
da doutrina que nós chamamos de perseverança dos santos, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Mesmo que a gente se desvie, o Senhor vai prover tudo o que for necessário para que nós voltemos aos seus caminhos e para que quando chegar o dia da nossa morte, nós estejamos firmes e seguros nas mãos de Cristo. Uma terceira lição que aprendemos é sobre a importância de nós sermos duros e de nós não darmos brechas aos falsos evangelhos e às heresias. O texto bíblico, ele nos mostra um Paulo um tanto quanto contundente ao defender o evangelho da graça de Deus. Para Paulo, meus irmãos, não havia negociação diante de algo tão precioso que estava sob ataque naquele momento. Aquele tipo de heresia, de maneira alguma, poderia ser tolerada no meio do povo de Deus. A partir disso, irmãos, nós também pensamos juntos sobre o cuidado que nós devemos ter para que falsos evangelhos ou heresias modernas não entrem nas nossas casas, nos nossos lares, não entrem na nossa igreja, seja através de músicas, seja através de textos, televisão, ou também através de determinados pregadores da moda que têm surgido aí nas redes sociais. Quando o evangelho de Cristo está sob ataque, nós devemos ser duros, diretos e contundentes, porque o evangelho é o nosso tesouro mais precioso. Por fim, irmãos, a quarta e última lição é a necessidade de nós fugirmos dos lobos em pele de pastores. Haviam falsos mestres nas igrejas da Galácia no tempo de Paulo que confundiram e também desviaram muita gente do verdadeiro evangelho. Da mesma forma como nós sabemos, nos nossos tempos também existem falsos mestres pregando um falso evangelho, um evangelho que tem cegado as pessoas e que tem também as conduzido para longe da verdadeira graça de Cristo Jesus, ok? Então foram esses os 4 pontos que nós estudamos juntos, tendo por base Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Então, entrando agora na nossa aula de hoje, o tema que eu dei, a nossa aula 4, foi Biografia Apostólica, parte 1, né? Então, se essa é a parte 1, obviamente nós teremos a parte 2 e provavelmente até a parte 3 dentro desse tema, ok? Antes, irmãos, de nós começarmos a falar sobre a biografia apostólica, eu quero relembrar uma coisa muito importante que nós conversamos lá na nossa primeira aula. Nesse contexto da carta aos Gálatas, Paulo estava num embate, num enfrentamento com os mestres judaizantes, justamente por conta da heresia que nós falamos há pouco, né? A heresia que havia entrado no meio da igreja deles e havia afastado muitas pessoas. Uma das maneiras que esses mestres judaizantes utilizavam para desvalorizar os ensinos do apóstolo Paulo eram ataques à sua autoridade apostólica. Estão lembrados disso? Se eles atacassem a autoridade apostólica de Paulo, o seu ensino ou aquilo que ele defendia já não teria mais o mesmo peso, né? E diante disso eles poderiam ter esse embate, esse enfrentamento de ideias em pé de igualdade. Diante dessa dificuldade, em Gálatas 1, de 10 a 24, e também em Gálatas 2, de 1 a 14, Paulo ele vai apresentar uma espécie de biografia, uma espécie de história da sua vida. E essa biografia, meus irmãos, tem como propósito defender a sua autoridade como um apóstolo de Jesus e também defender o evangelho que ele anunciava. Portanto, hoje e também nas próximas aulas, a gente vai estudar junto esses 2 textos, Gálatas 1, de 10 a 24, e Gálatas 2, de 1 a 14. Por isso que eu falei que essa nossa aula da biografia apostólica pode ter uma parte 2, inclusive pode ter uma parte 3, dependendo do desenvolvimento do nosso estudo.
Tá ok? Então, tendo feito, né, tendo considerado essas coisas, tendo relembrado esses pontos importantes que estão na tela, eu quero ler com vocês o nosso texto base de hoje, que se encontra em Gálatas, capítulo 1, do verso 10 ao 24. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura nela. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, porque nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada, ok? Eu vou fazer essa leitura e eu peço que você acompanhe com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Palavras do Senhor. Meus irmãos, como nós temos feito, para a gente entender melhor, né, esse trecho aí um pouco longo que a gente leu, nós o dividiremos em algumas partes, destacaremos algumas partes, e nós comentaremos cada uma delas, buscando sempre fazer no final alguma aplicação prática, tirar alguma lição para a nossa vida, para a nossa realidade, ok? E o primeiro trecho que eu quero destacar essa noite é o versículo de número 10. Versículo de número 10, quando Paulo diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, nesse versículo que nós acabamos de ler, a gente encontra uma resposta do apóstolo Paulo a uma provável acusação que estava sendo feita por aqueles mestres judaizantes. E essa acusação era a seguinte: eles estavam acusando Paulo que o evangelho apresentado por ele, que não exigia que os seus seguidores obedecessem à lei de Moisés, tinha o propósito de agradar os homens, no caso, os cristãos gentios. É como se eles dissessem assim: Paulo não está defendendo o evangelho de Cristo. Ele só quer agradar a um determinado grupo de homens, não exigindo deles a obediência da lei. E é justamente por isso, meus irmãos, que nesse versículo número 10, Paulo levanta essa questão dizendo: será que eu estou tentando agradar as pessoas? E ele mesmo responde: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo.
E ao dizer isso, o apóstolo Paulo, ele tem uma lógica bastante objetiva. Todos aqueles que são servos de Cristo vivem, ou pelo menos deveriam viver, para agradar a Deus em primeiro lugar e não às pessoas ou aos homens. E uma outra coisa muito interessante que nós podemos pensar à luz dessa acusação é a seguinte: se Paulo quisesse realmente bajular ou agradar aqueles homens das igrejas da Galácia, será, meus irmãos, que ele invocaria sobre eles as anátemas ou as maldições que nós vimos na última aula? Lembram do que Paulo fala? Se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Paulo havia anunciado, deveria ser anátema, deveria ser maldito. Ora, meus irmãos, quando nós queremos agradar ou bajular as pessoas, nós não usamos palavras tão fortes para nos dirigir a elas. Portanto, é improvável e impossível que o motivo de Paulo seja agradar aos homens. Paulo escreve essa carta e combate essa heresia, porque ele entendia que ela não tinha nada a ver com o verdadeiro evangelho, como nós temos falado. A terceira coisa que eu quero ver com os irmãos, em cima desse versículo, é que nele a gente já consegue fazer uma reflexão e uma aplicação muito importante para a nossa vida de forma prática. Será, meus irmãos, que muitas vezes, para agradar, para ganhar a admiração das pessoas, ou procurar sermos admirados por elas, nós não negamos ou relativizamos a nossa fé? Isso já aconteceu com você alguma vez? Apenas um exemplo para você entender o que eu estou falando. Quando nós estamos numa roda de conversa entre amigos, entre a nossa família, e surge um assunto que todos pensam da mesma forma, mas nós sabemos que, à luz do evangelho, aquilo é errado. Nós assumimos uma posição diante daquilo que nós cremos, ou nós fingimos concordar com aquelas pessoas para nos sentirmos parte do grupo? Eu não sei se você já ouviu falar, mas nos dias de hoje, especialmente nas redes sociais, nós vivemos a cultura do cancelamento. Se você disser ou se você fizer alguma coisa que seja contrária ao que a cultura desse mundo tem defendido, tem pregado, tem proclamado, você é cancelado ou você é excluído pelas pessoas. Nós sabemos que a cosmovisão, a visão de mundo do evangelho, é completamente diferente da cosmovisão desse mundo. E, inevitavelmente, existirão momentos da nossa vida em que nós devemos expor e nós devemos defender as nossas convicções e os nossos valores cristãos, mesmo sob o risco de nós sermos cancelados, excluídos ou ridicularizados por aqueles que estão ao nosso redor. Nessa hora, meus irmãos, é que surge a pergunta que Paulo levanta, né? Você vai agir para agradar aos homens, para agradar às pessoas, ou você vai agir para agradar e glorificar a Deus? No Antigo Testamento, nós encontramos histórias de personagens que, ao serem pressionados, tomaram decisões equivocadas com relação a isso e se deram muito mal. Eu quero citar 2 exemplos para vocês. O primeiro deles é o rei Saul. Estão lembrados do rei Saul? Quando Saul desobedeceu a Deus, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, foi porque ele teve medo da opinião pública. Ele foi contrário à vontade do Senhor porque ele tinha medo do que as pessoas pensariam sobre ele. E nós sabemos muito bem como acabou a história de Saul. Um outro exemplo, meus irmãos, é Sansão. Lembram da história de Sansão? Quando Sansão cedeu, à pressão da Dalila, contando para ela o segredo da sua força, e você encontra isso em Juízes, capítulo 16, ele fez isso porque ele tinha medo de perder a vida sexual que ele tinha com ela. Então a gente percebe,
por conta de pressões, por conta de interesses em coisas relacionadas a esse mundo, alguns personagens da Bíblia acabaram procurando agradar a homens e acabaram se dando muito mal. É importante nesse ponto, meus irmãos, nós dizermos que o fato de Deus se agradar de nós e de nos dar o seu favor não diz respeito à forma como nós vivemos ou à forma como nós agimos. Se nós pensarmos dessa forma, nós entraríamos num caminho perigoso de acreditar que nós temos de fazer por merecer as bênçãos e o favor de Deus. Mas não é assim. Como nós temos falado, Deus se agrada de nós e Deus nos dá a sua bênção, o seu favor, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. O fato é que quando nós cremos em Jesus e quando nós somos batizados, selados pelo Espírito Santo de Deus como propriedade do Senhor, segundo Gálatas 3, versículo 27 e também outros textos do Novo Testamento, nós somos revestidos pelo próprio Cristo. É como se nós vestíssemos uma roupa de Jesus, onde Jesus aparece na nossa vida. Diante desse fato, irmãos, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele vê em nós a imagem do seu próprio Filho unigênito. E é por ver a imagem de Jesus em nós é que Deus se agrada da nossa vida e é que Deus nos dá a sua bênção, nos dá o seu favor. A partir disto, como uma resposta de gratidão e como adoração a Deus, é que nós passamos a viver uma vida de obediência radical, onde nós procuramos, em todos os aspectos da nossa existência, agradar ao Senhor. Como disse certa vez o pastor americano Timothy Keller, não vivemos como Deus quer, a fim de nos tornarmos seus filhos, mas em sinal de gratidão por já sermos seus filhos. Que nós, meus irmãos, diante disso, possamos ter sempre esse cuidado de buscar em todas as coisas agradar ao nosso Deus, não para fazer por merecer as suas bênçãos, mas como uma resposta de todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Amém? O segundo texto, o segundo trecho que eu quero destacar do texto com vocês, se encontra nos versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Nós vamos parar por aqui no texto e a gente vai retomar numa próxima oportunidade. Meus irmãos, primeira coisa que é importante, a gente pontuar é que o apóstolo Paulo, a partir desses versículos do 11 e do 12, ele passa a apresentar alguns fatos com relação à sua vida que apoiam o seu argumento principal com relação à origem, do seu chamado como apóstolo e também com relação à mensagem do evangelho que ele proclamava. E, inicialmente, quando nós lemos o versículo 11, nos chama a atenção no texto o fato do apóstolo Paulo se referir a eles como irmãos. Isso demonstra para nós que mesmo que eles tenham pisado na bola, mesmo que eles tenham se desviado do verdadeiro evangelho, Paulo ainda os considerava como membros da família espiritual do Senhor, como membros da sua própria família em Cristo Jesus. Isso chama a nossa atenção pelo fato de que, mesmo quando os nossos irmãos na fé se desviam ou cometem erros, eles não deixam de ser nossos irmãos. E como irmãos em Cristo, mesmo no erro, mesmo no engano, eles devem ser exortados, eles devem ser acolhidos, devem ser amados, com o objetivo de serem restaurados, com o objetivo de serem conduzidos novamente aos caminhos
do Senhor, ok? E é interessante a gente dizer isso, porque nós sabemos que existem, né, algumas denominações, algumas religiões, né, algumas que são consideradas, inclusive, seitas, que quando um irmão ou uma irmã se desvia ou sai da igreja, ele é completamente excluído da comunidade. Ele não é tratado como irmão. Inclusive, nós sabemos que em algumas igrejas, se uma pessoa que saiu daquela comunidade estiver vindo na mesma calçada, o que antes era irmão tem que atravessar a rua, porque não pode ter mais nenhum tipo de comunhão. Isso é muito triste, é muito pesado, e quando a gente lê o Novo Testamento, a gente não vê esse tipo de coisa, pelo contrário, a gente vê essa preocupação, esse amor, em que esses irmãos que se desviaram possam voltar ao Evangelho, possam voltar aos caminhos do Senhor. Nesses versículos, irmãos, 11 e 12, Paulo também fala, né, uma coisa muito importante, que o seu evangelho não havia, que ele não havia recebido o evangelho de uma mensagem humana, ou recebido o evangelho a partir de algum homem. No grego, que é a língua original em que Paulo escreve a carta aos Gálatas, a ideia aqui, irmãos, é que o seu evangelho não procedia do sangue e da carne, ou seja, não procedia de nenhuma sabedoria ou habilidade humana que o tenha convencido num determinado momento da sua vida a crer e a abraçar o evangelho. Pelo contrário, Paulo deixa muito claro aqui que o evangelho que ele havia recebido tinha sido dado a ele pelo próprio Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero levantar um questionamento muito importante que talvez você nunca tenha pensado, né? Como é que Paulo conheceu o Evangelho? Se ele não foi ensinado, se nenhum homem, né, através da sabedoria humana, compartilhou com ele a mensagem do Evangelho de Cristo, como é que Paulo aprendeu sobre a vida e sobre a obra de Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Afinal de contas, meus irmãos, Paulo não andou com o Senhor, como nós sabemos. Ele não fazia parte do grupo dos 12 que viveu com Jesus durante o seu ministério terreno. Em nenhum momento, irmãos, nós encontramos o relato, por exemplo, de que ele recebeu instruções dos apóstolos ou que ele tenha feito, me perdoe pela brincadeira, algum tipo de curso de teologia à distância. A única informação que nós temos é que no caminho para Damasco, enquanto ele perseguia a igreja do Senhor Jesus, ele teve um encontro com o Cristo ressurreto e um encontro que mudou por completo toda a sua vida. Como é que nós resolvemos essa questão? Não é muito complicado. Não é difícil, meus irmãos, olhando para a história de Paulo, nós supormos, né, mesmo antes da sua conversão, que ele estivera muito bem informado a respeito de muitos fatos, de muitos acontecimentos históricos acerca de Jesus. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que Paulo vivia em Jerusalém no mesmo tempo e no mesmo contexto histórico do Senhor Jesus. Além disso, como um feroz perseguidor do evangelho que ele era, né, perseguidor não só do evangelho, mas também dos seguidores de Jesus, ele certamente conhecia a base doutrinária do evangelho, conhecia fatos concernentes à pessoa de Cristo, como, por exemplo, o seu nascimento, a sua morte e também a sua ressurreição. Afinal de contas, você há de concordar comigo, nós não podemos nos posicionar contrários àquilo que nós não conhecemos. Se nós queremos refutar, se nós queremos contradizer alguma coisa, nós precisamos conhecê-la antes de tudo. Diante disso, meus irmãos, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Nós podemos chegar a interessante conclusão de que no encontro com Cristo, no caminho para Damasco, Paulo recebeu de Jesus a revelação de que tudo aquilo que ele já conhecia era verdade. E a partir daquele momento, ele creu no Senhor. Tudo aquilo, meus irmãos, que ele já ouvia falar, que ele já havia ouvido falar sobre Jesus,
naquele encontro com Cristo, ganhou sentido, se tornou verdade para o apóstolo Paulo. Por isso, Paulo vai dizer para nós que ele não foi convencido por nenhum homem e por nenhuma sabedoria humana acerca do evangelho. Ele foi convencido e ele recebeu em pessoa a revelação do próprio Senhor Jesus. E para enfatizar o poder daquele encontro sobrenatural que ele teve com Cristo, ele vai continuar a partir do versículo 13, contando outros fatos da sua vida. Mas, irmãos, para a aula de hoje, nós vamos parar por aqui, ok? Então, eu falei que a gente ia ter parte 1, parte 2, talvez parte 3, e para nós não nos alongarmos muito, eu quero encerrar essa parte 1 com vocês nesse momento. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de apontar duas lições ou duas aplicações práticas sobre esses 3 versículos para a nossa vida. E a primeira delas, meus irmãos, é essa. Viva para agradar a Deus, não a homens, que é o que nós aprendemos no versículo de número 10. Nós que conhecemos o Evangelho, devemos viver segundo os valores do Evangelho, segundo aquilo que Deus quer de nós e não segundo aquilo que o mundo quer. Quando nós usamos esse termo mundo apenas para esclarecer, nós não estamos falando no mundo físico que nós vivemos. Nós estamos falando do mundo num sentido espiritual, no sentido de um lugar mau, de um lugar inclinado para o pecado e inclinado a ser contrário à vontade de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, eu acredito que vocês concordam comigo, tem acontecido uma certa imposição, um tanto quanto intolerante muitas vezes, sobre a forma, sobre a maneira que as pessoas devem pensar ou devem agir diante de diversos temas, dentre eles a questão da sexualidade, a questão das drogas, do comportamento, questões ideológicas, entre outras que têm sido discutidas no nosso mundo atualmente. E aqueles que agem ou que pensam de maneira diferente da cultura do mundo têm sido atacados, excluídos e até mesmo censurados, como nós temos visto nas redes sociais. Foi comprovado recentemente, inclusive foi anunciado pelo próprio Facebook, que o Facebook estava censurando algumas postagens mais conservadoras com relação a esses temas que nós falamos, inclusive postagens religiosas. Então já é um fato de que as nossas opiniões à luz do Evangelho podem ser censuradas nas redes sociais quando nós a compartilhamos. A nossa vida, meus irmãos, ela deve ser sempre temperada com o amor de Cristo. E nós devemos sempre tratar todas as pessoas com o máximo e o mais profundo respeito. Contudo, como servos de Jesus, as nossas opiniões e as nossas ações devem sempre ser pautadas pelo Evangelho, mesmo que isso às vezes ofenda e desagrade a cultura e as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, essa é a primeira lição que a gente tira para a nossa vida. Nós não devemos mudar quem nós somos em Cristo para agradar as pessoas e para agradar a cultura deste mundo. A segunda lição, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é que a nossa conversão em Cristo também não foi gerada por sabedoria humana. Quando o apóstolo Paulo afirma e argumenta enfaticamente que a sua conversão se deu através da revelação do próprio Cristo e não de sabedoria ou capacidade humana, nós devemos lembrar que o mesmo aconteceu na nossa história, o mesmo aconteceu na nossa vida. Por mais que nós não tivéssemos tido aquele encontro sobrenatural com o Cristo reto no caminho para Damasco, a nossa conversão também é sobrenatural e não é gerada por sabedoria humana. Meus irmãos, a nossa conversão, ela é obra exclusiva de Deus.
Como nós sabemos, Deus usa pessoas para compartilhar, para anunciar o evangelho. Deus dá capacidade, Deus dá sabedoria para as pessoas nesse sentido. Mas, se não tiver a ação sobrenatural do Espírito Santo, revelando Cristo às pessoas através daquilo que é pregado, de nada vale. Paulo sabia muito bem disso. Sabia tanto que em 1 Coríntios 2, do versículo 1 até o versículo 5, ele nos disse o seguinte: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aqui o interessante é que Paulo era uma pessoa extremamente sábia, extremamente instruída, capaz de trabalhar com a lógica, capaz de argumentar, capaz de convencer as pessoas, e mesmo assim ele frisa isso: eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aí ele continua: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Percebam o que ele diz agora: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus irmãos, vejam que interessante. Da sua própria experiência pessoal, Paulo sabia muito bem que, da mesma forma como ele não poderia ter sido convencido através da sabedoria humana, a ninguém o próprio Paulo poderia persuadir da mesma forma, por mais inteligente, por mais capaz que ele fosse. Porque conversão, como nós temos falado, é obra do Espírito Santo de Deus. Antes da sua conversão, o apóstolo Paulo sabia muita coisa sobre Jesus, mas ele só creu e ele só foi salvo pelo Senhor quando o próprio Cristo, de modo poderoso e sobrenatural, se revelou a ele. Você pode, meu irmão, minha irmã, até tentar convencer as pessoas acerca do Evangelho, usando a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua lógica ou qualquer outra ciência humana, mas sem o Espírito Santo e sem o poder de Deus, de nada vai adiantar. E quando a gente para pensar nisso, a gente pode chegar à conclusão que tudo isso, meus irmãos, é um grande elemento encorajador para aqueles que têm medo de testemunhar a sua fé ou de compartilhar o evangelho com outras pessoas, né? Muitas vezes nós perguntamos como é que tem sido a sua vida de testemunho, a sua vida no cumprimento do seu chamado missionário, no transcurso da sua vida, proclamar o evangelho da graça de Cristo e fazer discípulos para o Senhor. E em muitos casos as pessoas respondem para nós: pastor, eu não sei o que dizer, pastor, eu tenho medo de falar. Mas quando, meus irmãos, a gente vê essa verdade no texto, a gente entende que não depende da nossa capacidade, depende tão somente do poder e da ação do Espírito Santo. Da nossa parte, basta nós abrirmos a nossa boca e testemunharmos sobre Jesus, contando para as pessoas quem Ele é, contando para as pessoas o que Ele fez, e contando para as pessoas a mudança que tê-lo na minha vida tem gerado em mim, tem gerado no meu lar, tem gerado na minha família. E fazer isso da forma mais simples que você puder. Porque, como Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, mesmo diante da nossa incapacidade, da nossa fraqueza e do nosso temor e tremor, Deus age na vida das pessoas através do Espírito Santo e através do seu poder. Amém? Portanto, que Deus essa noite te desafie a compartilhar com as pessoas do Evangelho e daquilo que Deus tem feito na sua vida, crendo que pela ação do Espírito Santo, por mais simples que seja a palavra que sair da sua boca,
ela pode gerar transformação e ela pode gerar conversão na vida das pessoas. Amém? Meus irmãos, nós vamos partir agora, né, para o nosso momento de dúvidas ou comentários sobre a nossa aula, mas antes, como nós temos falado, né, de forma especial para aqueles que têm nos assistido pelo YouTube, se por acaso você quiser participar das nossas aulas através da plataforma do Google Meet, onde nós temos a oportunidade de nos vermos, né, e também de nos comunicarmos, trocarmos experiências, tirarmos nossas dúvidas e etc., manda uma mensagem para mim nesse número que está na tela, para que eu possa cadastrar o seu contato e você receber as informações para entrar nas nossas videoconferências, ok? Meus irmãos, vamos orar então? Eu vou convidar a Ju. Juliane, você faz essa oração final, Ju, por gentileza? Faço. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais este momento, ó Deus, onde, Senhor, podemos aprender mais da tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Deus, por cada momento na tua presença. Senhor, pedimos a ti que tudo isso que ouvimos hoje, Senhor, possamos praticar, Senhor Deus, e mostrar, Senhor Deus, o seu amor, Senhor, para aqueles que não entregaram a vida a Jesus. Ó Pai, nos abençoe, Senhor, nos capacite, ó Deus, e nos use, ó Deus, para a tua obra. Tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado, viu, pela presença, pela participação de vocês. Tenham todos uma boa noite, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.